Olá pessoal, estamos aqui hoje, mais um encontro, mais um encontro sobre geografia e nesse momento, nessa aula, nós vamos falar em um tema que ele é interdisciplinar. Nós vamos falar da industrialização no mundo e também darmos um enfoque geral sobre o Brasil. E para que a gente possa falar sobre essa temática, nós precisamos ter conhecimentos de história e de geografia. Claro, na nossa aula de hoje nós vamos destacar os acontecimentos geográficos desse período, desse processo de industrialização. Entretanto, nós vamos estar sempre remontando a fatos históricos que marcaram todo o processo, todo o encaminhamento ao longo dos anos. Então, a industrialização, para ter a dinâmica, para ter a modernização que ela tem hoje, ela passou por vários processos, que a gente vai tentar falar para vocês, explicar e comentar nessa aula. Então, quando a gente fala em industrialização, a gente precisa entender que antes de existir as indústrias, que antes de existir as fábricas, que antes de existir as máquinas, todo o trabalho existente na superfície terrestre ele era feito manualmente. Por isso que nós vamos entender um acontecimento histórico chamado de Revolução Industrial, para podermos fazer esse paralelo entre a Terra no planeta antes da Revolução e no pós-Revolução Industrial. E a partir daí nós vamos entender todos os desdobramentos, nós vamos entender o avanço da tecnologia no dia a dia, nas nossas casas, no nosso cotidiano, em todos os ambientes que a gente frequenta. Então esse processo de industrialização ele é um processo socioeconômico que consiste na criação de indústrias e no aprimoramento de tecnologias. Por exemplo, quando houve a Revolução Industrial, as primeiras máquinas elas não chegavam do ponto de vista tecnológico, nem como a gente chama na nossa região, aos pés do que nós temos hoje. Era algo muito, se for trazer para os dias atuais, era algo muito atrasado mesmo, mas para a época era o que existia de mais avançado. Não existia ainda, por vezes, a energia elétrica e essas primeiras máquinas elas funcionavam a tração humana ou a tração mesmo animal. Então eram máquinas que agilizavam já o processo produtivo anteriormente existente, porém que estavam se fosse atualizado para os dias atuais, bem aquém do que nós temos na atualidade, com a tecnologia 4.0, com duas revoluções, que os teóricos que nós vamos falar hoje, eles dizem que nós tivemos 3 revoluções, já estamos na vivência da quarta, que é a chamada era do 4.0, e neste fenômeno a máquina passa a substituir o homem em determinadas tarefas, intensificando o processamento das matérias-primas em bens de consumo e produção. A partir da industrialização é que nós vamos ter na economia essa clareza e essa separação entre os setores, o que é setor primário, o que é setor secundário e o que é setor terciário da economia. Enquanto não existia a industrialização, ficava meio que impossível acontecer, porque tudo era feito manualmente, tudo era feito com o mínimo possível de ferramentas, então praticamente só existia a atividade extrativa e a atividade que transformava aquela matéria-prima extraída, ela era também feita de modo artesanal e que não conseguia gerar uma grande produtividade e também não conseguia na maioria das vezes gerar uma padronização. Aí a gente pode trazer um exemplo para entender isso. Vamos imaginar que não existissem as máquinas de costurar. Então já imaginou como seria produzir fardas para uma escola, que já são iguais, tudo feito manualmente. Provavelmente não ia ter o mesmo acabamento, não ia ter a mesma configuração. Então a máquina as máquinas elas vieram justamente para atender às demandas. A população ela começa a aumentar, para a gente ter uma ideia, a época da Revolução Industrial, nos finais do século XVIII, 1789, ela começa lá. Primeiro nós vamos ter o Iluminismo, a gente estudou isso muito bem em História, e o Iluminismo ele vem mudar, vem mostrar que muitos mitos até então existentes eram
não passava, as pessoas deixavam de fazer muitas coisas com medo, né? Então, esse século das luzes ele vai trazer exatamente essa possibilidade das pessoas se reinventarem, né? E com isso vai motivar a Revolução Francesa e posteriormente a Revolução Industrial, né? Então essa Revolução Industrial ela começa lá na Inglaterra, sobretudo na cidade, uma das cidades que foi palco dos primeiros fábricas, das primeiras máquinas foi em Liverpool, uma das cidades mais importantes da Inglaterra, e a partir daí ela foi ganhando o mundo, né? Nós vamos ver que no nosso país o processo ele foi tardio e ainda hoje ele está em andamento, né? Ele não está acabado, como em nenhum local, mas ele aconteceu muito tarde, considerando o resto do mundo. O processo de industrialização acarreta na urbanização e no crescimento demográfico da região em que ocorre. Então, esse acontecimento histórico chamado de Revolução Industrial, ele foi assim um divisor de águas, né? Porque as pessoas elas passaram, né, a modificar os espaços, os lugares. As pessoas como trabalhavam maciçamente na agricultura ou na pecuária, então elas ocupavam as áreas urbanas, aliás, as áreas rurais. Com o processo de industrialização, a população ela passa a migrar e no decorrer do tempo, quanto mais se moderniza, quanto mais a tecnologia avança, maior o número de pessoas que trocam o campo pela cidade. Tendo em vista que as máquinas, sobretudo quando a gente fala do agronegócio, elas tendem a diminuir a demanda de mão de obra humana, né? Então a máquina ela vai substituir muita gente. E a partir daí as cidades vão crescendo assustadoramente até chegar no contingente populacional que nós temos hoje no mundo, mais de 7 bilhões de pessoas. E cada vez mais a indústria demanda uma necessidade de ter mais rapidez, de ter maior celeridade para poder dar, digamos assim, atender às demandas que as sociedades modernas buscam, né? Então, a economia que antes era de base artesanal, agrária e comercial, e aí vale ressaltar que mesmo essa atividade comercial, ela ainda muitas vezes acontecia como escambo, né? A troca, eu produzia determinado tipo, vamos uma hipótese, eu produzia feijão e outra pessoa produzia milho. Então, o excedente, aquilo que eu não utilizava na minha casa, eu ia trocar com o meu vizinho que produzia outro tipo de produto, né? Então, o comércio ainda era feito muito dessa forma. Isso mais para trás, né, no tempo histórico. Mais recentemente já existia moeda, já existia a possibilidade de compra, mas era o poder aquisitivo muito pouco da população. Então, antes ela tinha ela passa a ter essa base urbana, ou seja, se instala nas cidades, porque dificilmente as fábricas, não vou dizer que não existam, mas a grande maioria estão localizadas nas cidades, sobretudo nas áreas periféricas, e quase toda cidade que a gente chama de metrópole, elas têm uma área chamada de polo industrial, setor industrial, né, porque é onde está a maior concentração dessas fábricas. E a partir daí, no entorno, vai surgindo os bairros, vai tendo um crescimento desordenado e vai gerando toda a problemática que a gente tem hoje com falta de infraestrutura, com a violência aumentando, a insegurança, né? Por quê? Porque as pessoas migraram rapidamente atrás desses empregos e muitas nem conseguem um espaço, tendo em vista que, como elas eram acostumadas a trabalhar no campo em atividades agropastoris, agrícolas, elas não conseguem ter habilidades e não conseguem se encaixar nesse mercado. Então, por isso que aí vai se criando as várias possibilidades, vai se criando os territórios paralelos do tráfico, vai se criando todas essas questões que as pessoas elas acabam se infiltrando por não ter exatamente as oportunidades, né, de ter um emprego digno, de ter uma saúde de qualidade, uma infraestrutura, um saneamento urbano, né? Então tudo isso são problemas gerados, não que a industrialização teve essa, digamos assim, ela foi criada justamente para causar isso, não, mas no seu decorrer e com a sua modernização isso acaba trazendo também essas consequências, mas ela tem muitas consequências positivas, né? A possibilidade de produzir em escala, e várias outras possibilidades que ela cria. Então, o sistema de produção artesanal dá lugar à produção serial, ou seja, você não produz mais uma peça de roupa, você produz um lote de peça de roupa, você produz uma grande quantidade, né? E aí nós temos aqui na nossa região as facções, e eu estou falando aqui em facções que produzem facção têxtil, né? Que são as pequenas fábricas,
que na maioria das vezes elas terceirizam a atividade dessas grandes marcas, como a Hering, como a Guararapes, né, que é a base da Riachuelo, e tantas outras. Então, esse sistema de produção artesanal dá lugar à produção serial, mecânica, concentrada, padronizada, ou seja, capaz de produzir produtos de qualidade homogênea, né? Uma das possibilidades que tem a produção em série é porque, tipo, se a produção ela é feita, se aquela costureira que você, o exemplo da área têxtil, né? Aquela costureira que faz a sua roupa, a possibilidade de você ver alguém com ela uma igual é bem menor. E a produção em série, né? Cada peça daquela ela é produzida milhares de vezes, né? Então traz também essas questões. Para quem tem problema com isso, né, pode ser um probleminha, né? Mas o fato é que a industrialização mudou a organização social, econômica, urbana do mundo. Então, a industrialização ela se divide em três etapas. A primeira revolução industrial ela predomina, né? Ela houve o predomínio de técnicas mais simples, como máquina a vapor, e quando a gente fala dessa máquina a vapor, a gente está falando daquela máquina que funcionava a combustível, a queima de lenha, a combustão da lenha ou do carvão mineral. A queima desse produto fazia com que a máquina se aquecesse e começasse a produzir, a funcionar. Então, nessa etapa, o carvão é a principal fonte de energia e a força de trabalho utilizada não era especializada e nem qualificada. O que é isso? Não havia necessidade de ter formação para executar determinadas ações. Era um trabalho pesado, então, naturalmente, se você tivesse aptidão, tivesse habilidade, você se enquadraria muito bem. Além disso, a indústria predominante dessa época é a têxtil, ou seja, a produção de tecidos, de roupas e seus derivados, ocorrendo até o final do século XIX. A primeira revolução industrial caracterizou-se pelo fato de o Reino Unido, a Inglaterra, ter sido a grande potência mundial da época e, por consequência, principal modelo de industrialização. Então, como eu já havia falado anteriormente, a revolução industrial ela inicia-se lá na Inglaterra e posteriormente ela ganha o mundo. É tanto que durante esse período a Inglaterra exercia o papel de grande líder mundial da economia. Aí no decorrer do tempo vai perdendo esse protagonismo, digamos assim, perdendo para outras potências, né? Para os Estados Unidos e para outras, como o Japão também mais recentemente. A segunda época, chamada de Segunda Revolução Industrial, nós vamos ter outras especificações. Nesse período, nós vamos ter a utilização de uma base técnica mais complexa que a da etapa anterior. A segunda revolução industrial passa a utilizar o petróleo como principal fonte de energia. Nessa fase, também há a criação de máquinas e motores mais sofisticados e movidos a energia elétrica e uso de mão de obra especializada. Nesse período, se estendeu do final do século XIX até meados da década de 70 do século XX. Né? Nessa etapa, os Estados Unidos passaram a ser a grande potência econômica mundial, e ainda são, né? Mesmo que tenham perdido um pouco o espaço, mas ainda tem um grande destaque na economia, e o principal modelo de industrialização. Ou seja, o modelo de vida americano é o modelo que é vendido para a grande maioria dos países ocidentais. Isso vem através da produção cinematográfica e do modo que a maioria dos países acabam adotando. Se baseia tudo como a sociedade norte-americana se organiza. Então, nesse estágio, a Revolução Industrial há a predominância da indústria de automobilística, que produz automóveis, e outras relacionadas com elas. Ou seja, para que eu tenha uma indústria que monte automóveis, carros, motocicletas, eu preciso ter uma indústria siderúrgica forte, que é onde vai produzir os metais utilizados, metalúrgica, petroquímica, que são as indústrias de base que vão gerar todas aquelas peças e equipamentos que eu vou ter para, na indústria automobilística, fazer a montagem do automóvel. Nessa segunda revolução ainda se prolonga nos dias de hoje, uma vez que grande parte dos países ainda não ingressaram de fato na terceira revolução industrial. Ou seja, com a revolução industrial, mais uma vez eu volto a esse acontecimento histórico, nós vamos ter uma segregação maior entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né?
Aí nós vamos ter muitos conflitos de ideias entre os teóricos, né? Porque aqueles que são mais ligados à questão humanitária, né? Dentro da ciência geográfica nós temos várias linhas e correntes, né? Então nós temos uma corrente que inclusive eu vejo como mais realista, que vê mais a questão humanitária, ela vai dizer que não existe países subdesenvolvidos, existe países em desenvolvimento, né? Porque sub já dá uma ideia de terminalidade, né? Que não tem possibilidade de evoluir. Então nós vamos ter essa divisão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E nós sabemos, isso é claro e nítido, que, por exemplo, o nosso país, quando a gente compara nosso desenvolvimento tecnológico, industrial, a segregação entre pessoas, entre a diferenciação entre os grupos de mais ricos e mais pobres, né? A gente ainda vai ter grandes diferenças comparado a outros países, né? Então, nesse período também vai existir as nações que nem sequer consolidaram, aliás, mais recentemente, né, nem sequer consolidaram essa segunda revolução. E esses países eles não vão se destacar na indústria. Eles vão ser países que vão ser chamados de países fornecedores de matéria-prima. A maior concentração desses países estão no continente africano e também no sudeste asiático. Ou seja, os níveis de pobreza elevadíssimos, as pessoas em sua maioria morando nas comunidades rurais, porque como não existe a industrialização de fato nos países, nós ainda vamos ter ali um predomínio de pessoas nas áreas rurais, né, praticando a agricultura, a pecuária de subsistência e também o extrativismo mineral, vegetal, né, para obter a matéria-prima que vai ser utilizada pelas fábricas pelo mundo afora. Por exemplo, um dos maiores produtores de cacau do mundo é o continente africano. Entretanto, não é um dos maiores consumidores de chocolate. Considerando que o chocolate é um derivado do cacau, eles produzem muito cacau, mas exportam como matéria-prima para que outros países processem, né, façam todo o processo lá de transformação e que também consumam, né? Então, ainda existe e foi causado justamente pela modernização industrial essas diferenças socioeconômicas no mundo. E a terceira revolução industrial é também conhecida como a revolução técnico-científica, essa da modernidade, né? E ela encontra-se em andamento desde meados dos anos 70 e tende a desenvolver-se mais plenamente no decorrer do século XXI. Desde o ano de 2001 ela teve uma intensificação. Essa etapa se iniciou nos Estados Unidos e, sobretudo na região no estado da Califórnia, né, que é onde tem um grande celeiro de modernização, é onde tem a associação de indústrias incubadoras, né, que são indústrias que se aproximam das universidades justamente para que toda aquela produção científica que está sendo produzida lá na universidade ela seja atrelada ao desenvolvimento, à modernização dessas indústrias, né? Então, é aquela que no mundo capitalista, sobretudo no capitalismo selvagem, né, que eles só falam em ganha-ganha, eles acabam associando que não pode falhar, que não pode, então só veem o lucro, né? Não veem, na maioria das vezes, o lado humano, as deficiências, as fragilidades que o ser humano tem, né? E muitas pessoas acabam se esgotando fisicamente para poder acompanhar essas transformações. Então, iniciada na Califórnia, ela também aconteceu em outros países, tanto no Japão e na Alemanha, né? Um em cada continente. E na Europa é onde nós vamos ter a maior concentração, né? Porque a Alemanha é o país mais desenvolvido hoje, né? Na Europa. Entretanto, nós vamos ter espaço e células desse desenvolvimento também na França, no Reino Unido, em outras áreas também, né? Lá na Ásia nós vamos ter, além do Japão, nós vamos ter na Coreia do Sul, nós vamos ter na China, nós vamos ter nos chamados países tigres asiáticos, como Singapura, Taiwan, né? Então, essa terceira revolução industrial é exatamente essa, né? Onde o conhecimento científico ele é aprimorado, aliás, ele é utilizado para aprimorar a melhoria das fábricas, a melhoria industrial. E cada vez mais ele vai diminuindo a possibilidade da contratação de mão de obra humana, tendo em vista que quanto mais moderna, quanto mais tecnologia eu implemento, eu utilizo em uma máquina, a tendência é que eu necessite de menos pessoas para fazer parte do processo produtivo.
Então, essa terceira revolução é caracterizada pela predominância de indústria altamente sofisticada, como as de telecomunicações, informática, robótica, química fina, biotecnologia e microeletrônica. Então, se a gente fosse especificar cada um desses setores da economia, né, como a telecomunicação, a possibilidade da gente estar fazendo uma videoconferência, a possibilidade da gente estar se comunicando em tempo real, né, com as pessoas, além antes primeiro com os telefones, onde a gente podia ouvir e falar, e agora a gente pode ver, né, então pode interagir. As pessoas podem ter a possibilidade, por exemplo, agora nas aulas remotas, isso ficou mais evidenciado ainda, né? O professor na sua casa, ele está se comunicando em tempo real com seus estudantes. Então, isso é um avanço da terceira revolução industrial. Na informática nem se fala, né? Todos os avanços que nós temos hoje, a robótica, que é uma evolução bem interessante no sentido de trazer modernidade, porém, se a gente for olhar pelo lado social, ela vai causar muito uma diminuição drástica de pessoas, de ter necessidade de pessoas, né, nas fábricas. A biotecnologia, nós sabemos que é possível hoje modificar geneticamente sementes, até a ciência já produziu há alguns anos atrás aí, né, em laboratório, fez a clonagem de uma ovelha, né? Então, quer dizer, tudo isso são possibilidades que a ciência atrelada à modernização está trazendo para o setor industrial. Então, digamos assim, é a fase mais intensa, mais dinâmica e mais moderna que nós temos dessas revoluções, é essa terceira, né? Então, devido a tudo isso, esse estágio requer muita tecnologia e maior qualificação da força de trabalho. Basta aí ainda, assim, para a gente exemplificar ainda melhor, a gente imaginar que não há tanta necessidade da gente ter hoje, por exemplo, numa determinado estabelecimento, tantos armários para arquivar documentos, tendo em vista que no espaço virtual a gente pode arquivar tudo isso, né? Então, tudo isso aí são evoluções, são modernizações que a indústria trouxe, sobretudo nessa fase chamada de técnico-científica, e que por vezes a gente não consegue nem compreender como é que se dá isso. A gente sabe que ocorre, mas a gente não consegue, às vezes a gente tem dificuldade de dimensionar, de mensurar, porque a virtualidade a gente não tem como fazer essa medição. Por exemplo, se eu tiver no meu um escritório, eu sei que eu vou precisar de 10 armários para colocar arquivos, documentos que for produzindo. Se eu tiver com a tecnologia aí na informática, eu vou precisar de megas, né, tantos megas para arquivar documentos. Então, quer dizer, é uma modificação que isso acaba causando para nós, né, enquanto sociedade, mudanças drásticas. E as pessoas que conviveram em outra época, onde isso não era uma realidade, elas por vezes acabam até assim não tendo muita afinidade com essas questões, né? Esse fato, por exemplo, a gente pode ver outro exemplo que a gente pode, para ainda ficar mais fácil o entendimento, é o serviço bancário, né? Que a gente pode, estando com o cartão e às vezes até sem o cartão, né? Basta ter a biometria e eu posso ter acesso à minha movimentação financeira. Eu não preciso às vezes nem pegar no dinheiro, eu posso fazer todas as transferências por um smartphone. Então, tudo isso são evolução, melhorias, são avanços que a revolução técnico-científico e informacional trouxe para o dia a dia. E que infelizmente ela não só inclui, ela exclui também, tendo em vista que tem pessoas que algumas não querem por opção, né, não confiam, acham que vão ser lesadas, e a gente sabe que nesse meio não só tem coisas positivas, né, a criminalidade também se apropriou desses recursos e também aumentou, né, intensificou-se, mas que dão agilidade ao nosso dia a dia, né? Então é uma nova realidade, bem diferente da que nós tínhamos lá na primeira revolução industrial, onde tudo ainda era muito rudimentar. Ainda na terceira revolução, nós vamos ter uma queda na procura por força de trabalho pouco qualificada, ou seja, a segunda revolução ela vai ter muito aquela questão da produção, de você se especializar, a ideia do Fordismo, né? Você é muito bom numa coisa, você faz aquilo o resto da vida. A terceira revolução vai dizer não, que a gente tem que saber um pouco de cada coisa, porque o mercado é muito dinâmico. Então vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Norte. As pessoas que trabalharam
parte da sua vida na indústria petrolífera e agora vai acabar. E elas não aprenderam a fazer outra coisa. Como é que elas vão permanecer no mercado? Então, a terceira revolução vem dizer isso, que a gente tem que ser um pouco polivalente, né? Saber um pouco de cada coisa para ir acompanhando as mudanças, a modernização, né, do mercado. Há uma desvalorização também das matérias-primas devido ao aumento da reciclagem de produtos e da criação de novos materiais que utilizam matérias-primas mais abundantes e baratas, né? Como intensificou-se muito a industrialização, o ambiente ele nunca foi tão agredido, né, como está sendo atual, como foi ao longo dos últimos anos e como continua sendo, né? Então, uma, foi se criando aí certificações, foi se criando selos verdes, porque as indústrias têm que ter essa responsabilidade social e ambiental, né? Então, assim, é uma modificação, são modificações muito rápidas, né, muito efêmeras, mas que são necessárias para que o mundo continue sendo habitado, né? Continue dando, como eu poderia aqui dizer, continue possibilitando que a gente possa viver e viver harmoniosamente, né? O que a gente sabe que é muito difícil, tendo em vista que falta consciência na maioria das pessoas. Então, na terceira revolução ainda, a importância da ciência e da tecnologia mudam radicalmente. Em vez de serem apenas um elemento a mais, elas muitas vezes é dispensável nessa etapa, né? Ou seja, tem algumas indústrias que elas praticamente não usam mão de obra humana, né? Uma pessoa, duas pessoas conseguem controlar e dar dinamicidade ao funcionamento de todas daquelas máquinas, ou seja, é tudo programado. E muitas vezes os robôs é quem faz e quem dá continuidade a essa produção. No Brasil, né, aí chegamos ao Brasil, nós vamos ter aqui um panorama rápido, né, porque isso aqui já é tema para uma outra aula, falar da industrialização brasileira, mas só para a gente ter uma ideia. O fenômeno industrial brasileiro teve início em meados do século XIX, ou seja, de 1850 em diante, né, com a instalação da indústria têxtil. Anos depois surgiu a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, localizada em Volta Redonda, para produzir aço. Passando um tempo, né, já no governo de JK, em meados do século XX, foi instalada a indústria automobilística, ou seja, passou 100 anos engatinhando para depois ela se consolidar de fato, né? E aí, quando a gente estuda história, a gente vai saber que Juscelino Kubitschek tinha um plano, né, para o Brasil de fazer o desenvolvimento do país de 5 anos, o desenvolvimento de 50 anos ser desenvolvido em 5, né? E a gente sabe que isso não passou de marketing. No governo de Getúlio Vargas, a industrialização brasileira também caminhou a passos largos, com a criação de empresas como a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Além disso, criou-se o Plano Rodoviário Nacional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES. Com essas medidas, o Brasil constituiu um forte suporte à industrialização que fez com que o país, ao longo de 50 anos, se tornasse a oitava economia do mundo. O Brasil é considerado um país atrasado em relação à sua industrialização. Não temos ainda um século de indústria pesada. Durante a época do Brasil colônia, Portugal impediu o país de produzir manufaturas e mesmo na fase do Império ficamos afastados das inovações da Revolução Industrial. Então, o que nós temos hoje no Brasil é resultado da nossa colonização que foi exploradora, né? Então, nós sabemos que os nossos colonizadores, eles fizeram uma varredura mesmo nas riquezas que a gente tinha, né? Então pegava boa parte das nossas matérias-primas e levava para transformarem lá manufaturarem lá na metrópole. E quando o país conseguiu ter a sua independência, né? Foi tardia, mas aí todos os processos eles ficaram atrasados. Mas o que é fato é que a efetivação da indústria de forma consolidada no Brasil só se dá no século XX, mais ou menos a partir da década de 40, 50, e vai se intensificando. Os ciclos econômicos do Brasil, desde os tempos da chegada dos portugueses às nossas praias em 1500, estiveram atrelados aos interesses de Portugal por 4 longos séculos, né? Nós vamos ter o ciclo do pau-brasil, nós vamos ter a cana-de-açúcar, nós vamos ter o café, e no café é quando nós vamos ter, digamos assim, uma aceleração da indústria no Brasil, porque os grandes produtores de café exportavam, né, a produção, o excedente, e essa produção ela era
cotada na Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, no ano de 1929, a Bolsa de Nova York teve uma grande queda e isso repercutiu em todo o mundo, inclusive no Brasil, né, que tinha como principal produto de exportação naquela época o café. E, naturalmente, esses produtores eles pegaram os capitais que eles tinham adquirido e passaram a investir no parque industrial. Então, dessa forma, foi que a indústria brasileira ela começou a se tornar mais sólida. As primeiras indústrias no Brasil tinham bases tecnológicas mais simples, direcionadas para a produção de alimentos, roupas, velas e sabão. Ou seja, vejam que eram produtos ainda bem, não eram produtos sofisticados, eram bens de consumo mesmo da população, né? Então, começou a substituir as importações e produzir internamente. Então, tendo falado nessa aula sobre a industrialização, né, sobre as 3 etapas que nós tivemos, as 3 fases, nós temos aqui algumas questões para refletir sobre o tema, né, e a primeira delas diz o seguinte: o novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela letra A, implantação da indústria doméstica rural e substituição às oficinas. Então a gente elimina essa alternativa tendo em vista que essa indústria doméstica rural ela não existiu, né? Letra B, realização da produção em grandes unidades fabris, intensa divisão do trabalho. É a alternativa correta, considerando que aquela produção que era artesanal e isolada, onde cada produtor, cada artesão era responsável por todo o processo produtivo, desde o início até o acabamento, e fazia na sua própria casa, né? E como houve a divisão do trabalho, cada pessoa passou a se especializar em uma das fases da produção. A letra B, C vai falar da mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem na terra. Não aconteceu isso, né? O homem acabou se afastando e migrando para os espaços urbanos. Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos, nós sabemos que não, porque os artesãos eles não eram donos do capital, então eles tinham dificuldade, né? Foram os grandes produtores, né, que tinham acesso a isso. E a letra E vai falar em preocupação em aumentar a produção, mas não existiam essa preocupação, na verdade eles queriam mesmo aumentar, independente se o trabalhador ia ser muito impactado ou não. A questão 2 vai falar também da terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica, e diz o seguinte: esse período ele fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. A esse respeito, marque a alternativa correta. A letra A vai dizer o seguinte: as novas tecnologias favoreceram a informatização do processo produtivo e a ampliação do emprego de modo geral. Ou seja, essa afirmativa ela começa correta, né, porque ela informatizou esse processo, mas pelo contrário, ela diminuiu a oferta de emprego, não ampliou, como está falando aí na alternativa. Letra B. Surgiu o Fordismo, conjunto de métodos para a produção em série com os quais o operário produz mais em menos tempo. Então, isso não foi dessa época, né? Esse acontecimento do Fordismo ele se dá em outro período. Né? Letra C. O sistema de trabalho repetitivo foi ampliado e a especialização de operários torna-se fundamental. Não houve isso, né, porque com a terceira revolução industrial, o Fordismo ela vem na segunda, e o processo de especialização do operário, esse sistema de trabalho repetitivo ele tende a ser abolido. Ou seja, a pessoa, como eu falei ao longo da aula, ela precisa ter um pouco de conhecimento de várias atividades. E a letra D vai dizer o seguinte: um método mais ágil e flexível foi desenvolvido e adaptado ao mercado, que prioriza o controle de qualidade, conhecido por just-in-time, ou seja, a produção em tempo real. Não existe mais, com a produção da terceira revolução industrial e os meios científicos, a necessidade de ter uma escala de produção tão longa. Você primeiro estuda o mercado para saber qual é a real necessidade e só produzir aquilo que realmente vai ser adquirido pelos consumidores, né? Então não tem a necessidade de ficar com grande excedente sem ter como escoar.
E a letra E ainda vai dizer que a habilidade do trabalhador está restrita a uma única tarefa, favorecendo o aumento da produtividade. Né? Então, que é a época do Taylorismo, isso é bem antes, né? Não é desse período da terceira revolução industrial. A questão 3 vai falar na segunda revolução industrial, final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e a alimentar os motores das fábricas. Caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. De acordo com o texto, na primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com, aí a letra A vai dizer, proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam com as novas tecnologias e aumentar a produção com aporte de grande capital. Né? Então nós sabemos que não é porque o capitalismo, o sistema capital, ele tende a fazer com que as grandes empresas e as grandes corporações elas se tornem, inclusive vai criar aquele termo que a gente vamos falar de transnacionais, né? Empresas e corporações que atuam em países variados. Letra B, técnica de produção fordista, que instituiu a divisão e a hierarquização do trabalho, em que cada trabalhador realizava apenas uma etapa no processo produtivo. Né? Então, essa é uma marca da segunda revolução industrial, onde o Fordismo fazia com que cada pessoa se especializasse em uma das etapas de produção. Era como se fosse uma esteira. Né? Então, o carro começa a ser montado aqui. Inicialmente você vai ter o chassi do carro e cada uma pessoa vai agregando uma nova peça até quando ele chegar no final da linha de produção ele vai estar pronto. Né? Então a alternativa correta é essa letra B. A C vai dizer passagem do sistema de produção artesanal para o fabril, isso aí foi do período da primeira revolução. A D vai falar em independência política de nações colonizadas, que permitiu igualdade nas relações. A gente sabe que até hoje continua se tendo diferenciações, continua se tendo lados opostos, né, na questão de ponto de vista econômico, né, uma grande massa que não tem acesso e uma pequena parcela da população que domina o capital. E a letra E que vai dizer que é uma constituição de classe de assalariados que possuíam como fonte de subsistência a venda e sua força de trabalho. Né? O setor terciário nesse período ele ainda não era tão forte como é atualmente, né? Que é o setor de vendas. E a última questão vai dizer o seguinte: a industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar que ele causou a ruralização das sociedades, a contenção da migração pendular, o recuo na oferta de matérias-primas, o aumento da migração campo-cidade ou a descaracterização da hierarquia urbana. Primeiro, a letra A. Não houve uma ruralização, houve uma urbanização, porque a grande maioria das pessoas que moravam na zona rural vieram para as cidades, então por isso a gente elimina A. Não conteve a migração pendular. Que tipo de migração é essa? Aquela onde a pessoa mora em uma cidade, e aqui a gente poderia citar um exemplo mais próximo da gente, a Grande Natal. As pessoas, muitas moram em Parnamirim, em São Gonçalo, e viajam diariamente para trabalhar em Natal. Né? Então, é aquela migração que você faz diária. C. O recuo na oferta de matérias-primas, né? Não houve, não causou isso. A industrialização, ela, pelo contrário, ela passou a demandar ainda mais, mas causou sim um aumento na migração do campo para a cidade, né? O chamado êxodo rural. Então a alternativa correta seria essa. E a Enya vai falar de descaracterização da hierarquia urbana, que não houve. Cada vez mais as cidades passaram a ter importância, né? A cidade polo, metrópole, cidade polo e assim por diante. Então a gente encerra por aqui o nosso encontro e aguardamos vocês em uma próxima aula.